E aí, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Turma, olha só, nós vamos continuar com a República Velha, certo? Só que agora nós vamos nos conectar com a organização constitucional da República Velha, certo? A organização constitucional política, vamos destrinchar a Constituição de 1891, ok? Que foi a primeira Constituição republicana. Certo? Então, o nosso tema é relacionado ao penúltimo assunto do módulo 2, o penúltimo assunto do módulo 2, ok? Então, tá aí, República Oligárquica. República Oligárquica, turma, que a gente sabe que também a gente chama de República Velha, a gente chama de República dos Coronéis, a gente chama de República do Café com Leite, ok? República Coronelista, e por aí vai. Então, vamos lá. Constituição de 1891. Na verdade, o tema do nosso assunto é esse, é a organização constitucional. É lógico, a organização constitucional política. Nós vamos aproveitar e falar de determinados temas voltados para esse conteúdo. A gente vai falar como as principais características da República, que nós já falamos na República da Espada. Nós já falamos sobre isso. Aqui a gente só vai destrinchar um pouco mais, certo? Destrinchar um pouco mais. Vamos falar do sistema eleitoral, vamos falar de algumas revoltas, vamos falar de algumas políticas econômicas da República Velha, certo? É bem interessante o assunto. Então vamos lá. Constituição de 1891. A gente sabe que essa Constituição foi promulgada, a primeira Constituição da República Brasileira, primeira Constituição da República Brasileira, porque nós tivemos uma no período imperial, que foi 1824. Então, quais são as características dessa República, dessa Constituição? Federalismo como sistema político administrativo. O que é o federalismo? O federalismo é uma determinada autonomia dos estados, que naquela época, quando logo que a República foi proclamada, ainda era chamado de províncias, os hoje de estado, que atualmente a gente chama de estado, passou um bom tempo sendo chamado de províncias. Inclusive, quando começou a República, quando adentrou a República, se chamava ainda de províncias, era normal, chamado de províncias, aos poucos que foi sendo chamado de estado. O estado tinha uma certa autonomia, os estados, ou as províncias, tinham uma certa autonomia. Então, a gente pode dizer o seguinte, que durante a República, o sistema era federalista e quer dizer que não havia uma centralização forte, não havia um poder central, assim, forte, totalmente autoritário. Não, os estados, as províncias tinham suas liberdades. É lógico, não era uma liberdade total, mas tinha, ok? Tinha sua liberdade. Sistema presidencialista, porque nós, a partir de agora, a partir da proclamação da República, os brasileiros passaram a eleger seus governantes, que eram os presidentes, por um período de tempo, certo? Por isso que a gente era uma república. Por que república? Porque nós elegíamos o nosso governante por um período de tempo, república, e esse governante era um presidente, daí presidencialismo. Implantação dos três poderes, lógico, com a Constituição, obviamente, foi implantado os três poderes, que durante a monarquia não tinha os três poderes, só tinha, basicamente aliás, Dom Pedro criou os três poderes, mas quem controlava era ele através do poder moderador, que na verdade os três poderes só estavam ali de enfeite. Na verdade, os três poderes vai ter total autonomia aqui com essa Constituição de 1891. O voto direto e descoberto. Isso quer dizer o seguinte, turminha, quer dizer que todos viam em quem você votava. Você ia para a mesa votar, todo mundo via em quem você votava, certo? O voto era direto, porque você votava direto no seu candidato a presidente, e descoberto porque todos presenciavam você votando, certo? A gente vai falar mais disso aí na frente. Bom, vamos destrinchar então esse sistema eleitoral, Vamos destrinchar um pouco esse sistema do voto direto e descoberto, ok? Vamos lá, sistema político eleitoral da República Velha, certo? Voto de cabresto, curral eleitoral, comissão verificadora de poderes. Vamos entender o que é isso.
O voto de cabresto, gente, é aquele voto onde a pessoa é obrigada a votar naquele candidato, por algum motivo. O candidato traz o eleitor na corrente. Aqui tem um exemplo, ó, as próximas eleições de cabresto, ó, o coronel aqui, representando o coronel, o poder, né? E o eleitor sendo representado por um burro, aqui, ó, por um burro. Aí, essa mulher é como se fosse a eleição, né? Aí ela pergunta, é o Zé do burro? É o Zé besta? Aí ela diz, não, é o Zé do burro. Certo? Olha como o povo era tratado, no cabresto. O coronel levava o povo no cabresto. O povo era obrigado, às vezes ameaçado, ou ameaçado diretamente, ameaçado até de morte, ou ameaçado em perder o emprego. Perder o emprego, o tio perdeu o emprego, o vizinho, o parente próximo, certo? Nessa época era normal as pessoas pobres darem os filhos para os coronéis batizarem, certo? Para ver se com o apadrinhamento dos coronéis esses filhos ganhariam alguma posição no futuro, alguma posição social, ou algum emprego, alguma vantagem. Gente, é nessa época que os políticos, os eleitores brasileiros começam a criar o hábito de pedir, porque foi criado pelos próprios sistemas, os próprios coronéis que induziram esses eleitores a pedirem. E hoje, até hoje, gente, 2021 não é diferente. Tem pessoas que vivem de pedir os políticos, e tem, né, políticos que vivem de dar coisas aos eleitores, para segurar os eleitores, certo? Consequentemente, junto com o voto de cabresto, tem também o curral eleitoral, que é aquela determinada região onde é controlado por determinados grupos políticos, que aquelas pessoas não podiam votar em outro candidato. Geralmente eram os coronéis que controlavam aquele grupo de eleitores, que era chamado de currais eleitorais. Era como se fossem gados marcados pelos coronéis de antigamente, certo? De alguma forma os coronéis controlavam essa região, de alguma forma os coronéis controlavam essa comunidade, e o povo era obrigado a votar, certo? Era obrigado a votar. Comissão verificadora de poderes. Gente, lembra que a gente só está revisando isso aí. Nós já falamos tudo isso em República da Espada. Tudo isso nós falamos sobre isso. O que é a comissão verificadora de poderes? Aqui é uma coisinha mais recente, mais nova, que eu vou falar para vocês. Olha só, existia fraudes, aliás, toda eleição era fraudulenta. Toda eleição era fraudulenta, desde o Segundo Império, desde do Segundo Reinado, que a eleição era fraudulenta, certo? Desde o Segundo Reinado, e continuou fraudulenta. Gente, nós vimos que com a proclamação da República, não houve uma mudança significativa do processo social e político, houve mudanças pequenas, certo? A República continuou sendo excludente, porque excluía da maior parte da população da participação política, certo? Apesar de ter um número maior, esse sistema eleitoral abranger um número maior de votantes, mesmo assim, a maioria da população ficava à margem dessa eleição. Não tinha participação social, não tinha participação política ativa, não tinha, porque a República realmente era excludente. Durante a República, assim como a monarquia, só a classe abastada, só a elite vai ter privilégios, vão ser beneficiada. A classe abastada, a elite, a aristocracia, os grandes proprietários de terras, os coronéis, esses grupos, ok? Então, tinha muitas fraudes eleitorais, muitas mesmo, certo? E mesmo com essas fraudes eleitorais, alguns candidatos da oposição por algum motivo, conseguia atingir um número de voto, certo? E se eleger. Era muito difícil o candidato da oposição se eleger, mas às vezes podia acontecer, ele se eleger em determinada região. Era raro, mas podia acontecer em determinada região. Só que mesmo ele sendo eleito, apesar das fraudes, ele não chega a assumir, porque existe essa comissão de verificação de poderes, que foi uma comissão criada, gente, justamente para analisar todos os candidatos eleitos, e essa comissão tinha o poder de degolar, de impedir
que determinados candidatos, por algum motivo inventado por eles, assumissem o cargo de deputado, senador, etc. Então, essa comissão de verificação de poderes, geralmente, arrumava alguma desculpa, arrumava um pretexto para degolar, para não deixar os candidatos da oposição assumirem o cargo, mesmo tendo sido eleito, apesar das fraudes. Então, a função da comissão verificadora de poderes é essa: impedir que os candidatos da oposição eleitos assumissem o cargo. Essa era a função, ok? Olha, sistema político eleitoral. Está aqui o coronel, esse de verde, o jagunço pistoleiro atrás dele, certo? E dizendo para o povo, ó, vote em mim, ó. Olha o quadro do coronel lá, ó. E o povo aqui, ó, o povo voltando, o povo assustado, e o coronel, vote em mim. E a arma atrás, ó. O jagunço atrás. Então isso é o quê? É o voto de cabresto, certo? É o curral eleitoral. É o voto ameaçado. O voto ameaçador era dessa forma, ó, que acontecia, o voto aberto. Aqui nessa imagem tem o outro coronel puxando o eleitor, ó, pelo cabresto, como se fosse um animal. Vamos, você tem que votar, vota em mim, certo? Bom, clientelismo na Primeira República. Gente, o clientelismo, na verdade, acontece até hoje, certo? Quanto menor a região, quanto menor a cidade, mais acontece o clientelismo, certo? Vamos fazer uma leitura nisso aí, ó. Os agentes oligárquicos, ou seja, vocês sabem o que é uma oligarquia, né? Oligarquia é aquele grupo dominante, geralmente ligado no nosso contexto da República Velha, geralmente um grupo dominante ligado aos proprietários de terra, ou eram os próprios proprietários de terras, certo? Os grandes fazendeiros, que dominavam a política de sua região. Certo? Os agentes oligárquicos exerciam uma política destituída dos princípios que regem a liberal democracia. Ou seja, eles não faziam uma política republicana democrática. Eles não faziam. Pelo contrário, eles, como o poder político estava praticamente na mão dos coronéis, eram poderes políticos, os coronéis mandavam na política de cada localidade. Isso quer dizer o seguinte, que o poder central não era um poder tão forte assim, como nós já falamos antes. Então, esses coronéis, os estados, as regiões dos estados, exerciam a política da forma que eles queriam, porque eles tinham certas liberdades para isso, e não havia interferência do governo central. Então, esses coronéis, essas oligarquias estaduais, usavam e abusavam de seus poderes, usavam e abusavam de sua riqueza, certo? E praticavam uma política completamente diferente daquela política constitucional, onde a democracia liberal teria que imperar, teria que ser valorizada, teria que estar em primeiro plano, mas não era assim que acontecia, certo? Regionalmente falando, o eleitor era tratado com braço forte, com mão de ferro de quem? Dos coronéis e dos seus jagunços, certo? Dos seus jagunços. E os coronéis faziam com que esses eleitores sempre estivessem precisando deles, coronéis. Os coronéis nunca conseguiam resolver definitivo as necessidades do povo, porque não era interessante o povo não precisar mais dele, não era interessante o povo não precisar mais dele, do coronel, do político daquela região. Então, eles tentavam corrigir, resolver determinados problemas pontuais e provisoriamente. Então, eles sempre davam um jeito de esses eleitores sempre estarem precisando deles. Vamos continuar a leitura aí, ó. Destituída dos princípios que regem a liberal democracia. A ausência de um Estado forte, quer dizer, olha, Estado com E maiúsculo, governo federal, União, quer dizer, não tinha um Estado forte e centralizado. Favoreceu o predomínio do coronelismo como única instituição viável do poder. O coronelismo, gente, foi um período em que, politicamente, o poder estava nas mãos dos coronéis. Quem eram os coronéis, gente? Gente, os coronéis aí não tem nada a ver com a patente militar. Os coronéis com o exército, com a polícia, não tem nada a ver. Esses coronéis eram grandes fazendeiros, poderosos fazendeiros, que receberam o título de coronel. Desde a regência velha, ou desde o período regencial, quando o Padre Feijó criou a Guarda Nacional.
certo? Que deu poderes a determinados fazendeiros para montar uma espécie de exército particular para combater revoltas, movimentos contra os regentes. A partir daí que nasceu os coronéis. Então o poder político estava na mão dos coronéis. Não tinha um poder central, ou seja, um presidente forte, com poder total, certo? Muitas vezes esses presidentes estavam na mão dos governos estaduais, e os governos estaduais estavam na mão dos coronéis, que era a base de tudo. Os coronéis ficavam ali na base, a base municipal. Aqui do lado vocês têm alguns coronéis da época, famosos. Xique-Xique mesmo, nós tivemos vários coronéis, tivemos muitos coronéis aqui em Xique-Xique, certo? Coronéis poderosos, morava ali na região da avenida, ali da Praça da Caldeira, na região da avenida, muitas casas ali que simbolizam o poder desses coronéis. Bom, política dos governadores. A política dos governadores, turma, foi criada no governo Campos Salles, certo? No governo Campos Salles, de 1898 a 1902. O que era a política dos governadores? Na verdade, era uma troca de favores entre o presidente da República, os governos estaduais, e os governos estaduais com os poderes locais, ou seja, com os coronéis, certo? O pacto de poder que se estabeleceu entre o presidente da República e os políticos dos estados. Os políticos dos estados aí incluem o governador, os deputados estaduais e os coronéis, que na verdade os próprios coronéis eram prefeitos ou controlavam os prefeitos e as regiões, ok? Com base em uma política de troca de favores. Esse quadrinho aqui, vocês assistindo numa tela maior, vê ele melhor. Tem políticas dos governadores. O governo federal, o governo federal, ele vai mandar verbas para o governo estadual, para o deputado e senador. O governo estadual vai mandar essa verba em forma de obras para o poder municipal, para o poder local. Olha, para o coronel municipal que comanda os eleitores. Então, o governo federal manda verbas aos deputados, senadores, aos governadores estaduais. Esses governadores estaduais, esses deputados, traz obras para os municípios, que é controlado pelos coronéis. Os coronéis, em troca, os coronéis controlam os currais eleitorais, aquelas regiões que os votos os coronéis controlam através da ameaça, certo? Da ameaça, através da corrente, através da chibata. Os coronéis prometem votos aos políticos, aos governos estaduais, e os governos estaduais prometem apoio dos deputados e senadores ao governo federal. Então essa troca de favores é que a gente chama de política dos governadores, que foi criada no governo de Campos Salles. Olha a frase, é dando que se recebe, certo? É dando que se recebe. Essa é uma frase de um político que faz alusão a uma frase bíblica. Vamos lá. Então, a política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Também nós já falamos sobre isso, por alto, mas já falamos, turma. A política do café com leite é quando um determinado período da República Velha, onde houve o predomínio dos políticos de São Paulo e de Minas Gerais na presidência da República, certo? É um período, gente, onde dura a República Velha, vocês sabem, ela dura de 1889 até 1930, a República Velha, 1889 até 1930, sendo que de 1889 até 1894, a gente chama de República da Espada, e de 1894 até 1930, a gente chama de República Oligárquica, a gente chama de República Oligárquica, ou República dos Coronéis, ou Repúblicas do Café com Leite, etc. Certo? Então, durante esse período da República Oligárquica, a maior parte dos presidentes ou foi de São Paulo ou foi de Minas Gerais. Olha aí, São Paulo teve 5 presidentes, Minas Gerais teve 3 presidentes, e 2 presidentes foram de outros estados. Então havia uma união, um predomínio da oligarquia, ou seja, dos grandes fazendeiros, dos grandes produtores rurais, dos grandes agricultores de Minas e de São Paulo. Como São Paulo produzia muito café e Minas tinha muito gado leiteiro, produzia muito leite, daí o nome República do Café com Leite.
porque eram as oligarquias mais poderosas do Brasil, a oligarquia de Minas e a oligarquia de São Paulo. Olha, aqui vocês estão vendo um desenho aí, onde tem a cadeira da presidência da República, e de um lado você vê um representante da oligarquia paulista e outro da oligarquia mineira, segurando a cadeira da presidência da República, representando o poder. E embaixo você tem as outras oligarquias dos outros estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, tal, tentando alcançar, chegar até lá o poder. Então a política do café com leite é mais ou menos isso aí, certo? Bom, agora, turma, nós vamos falar da economia e sociedade brasileira na República Velha, certo? Economia e sociedade brasileira na República Velha. Bom, em termos sociais, nós já falamos que era uma república totalmente excludente, certo? Gente, na verdade, a diferença básica entre são poucas, entre a república e o império, entre a monarquia. Durante a monarquia tinha o voto censitário, que era aquele voto de acordo com a renda das pessoas. A república acabou isso. A monarquia dizia: todos podem votar, independente da condição financeira, desde que seja homem, maior de 21 anos, alfabetizado, e que não seja mendigo, que não seja militares, que não seja religiosos, que não sejam mulheres. Olha como é excludente. Mendigos, militares, religiosos, mulheres analfabetos e homens menores de 21 anos. Essas pessoas, esse grupo não pode votar. Esse grupo representa o quê? Mais de 90% da população. Então é uma república excludente. É uma república excludente. Não tem a menor dúvida disso. A diferença também, outra diferença, é que a nossa Constituição, a de 1891, quando eu digo nossa, porque foi a primeira do período republicano, e nós estamos no período republicano, essa Constituição ela foi promulgada, diferente da Constituição de 1824, do Império, que ela foi outorgada. A Constituição outorgada é quando ela é imposta. O governante chega e diz: está aqui, povo, a Constituição, e vocês têm que obedecer. Onde há uma participação mínima, ínfima de pessoas. A de 1824, se eu não me engano, foi um grupo de 10 pessoas, certo? De 9 a 10 pessoas que, junto com Dom Pedro, que fez. Já a de 1891, ela foi promulgada. Há uma diferença pequena aí. A promulgada é quando há um grupo maior de pessoas participando. É lógico que o povo não foi consultado com a Constituição de 1891, mas, de qualquer forma, houve um número maior de deputados e senadores que participaram da formulação dessa Constituição. Outra diferença. E outra diferença básica também na República é que a gente já fez uma Constituição sem a presença do escravismo, apesar do preconceito continuar predominando na sociedade brasileira, como é até hoje. Outra coisa foi o atrelamento da igreja ao Estado. Com a Constituição de 1891, a igreja deixou de ser subordinada ao Estado, Estado com E maiúsculo. A igreja deixou de ser subordinada ao governo federal, porque durante o Império, o Brasil não era um país laico, o Brasil era um país ligado à religião. O Brasil existia uma igreja oficial, que era a Igreja Católica, e existia uma fé oficial, que era o cristianismo católico. Com a República, com o advento da República, isso acaba. O Brasil passa a ser um país laico, ou seja, o Brasil não tem ligação nenhuma com religião, certo? O Brasil não pertence a nenhuma religião e pertence ao mesmo tempo a todas as religiões, inclusive aqueles que não têm religião, certo? Nenhum governo pode estar atrelado a nenhuma religião. Isso é importante dizer isso. Nenhum governo pode estar atrelado a nenhuma religião. Se tiver, isso é inconstitucional. Ok? Isso é inconstitucional. Bom, vamos voltar aqui para os nossos slides. Economia e sociedade brasileira na República Velha. O predomínio do café, desde o segundo reinado, o café era o principal produto de exportação brasileira. O café correspondia a mais ou menos 60% da produção das exportações brasileiras. Nesse período, o Brasil era um país totalmente agroexportador. O café era em primeiro plano. Agora existe o que a gente chama de produtos secundários.
Os produtos secundários são esses aqui, ó. Açúcar, algodão, cacau e borracha. São os produtos secundários. Apesar de que a borracha, durante um período, vai quase que igualar o café. Quase, mas não vai igualar. Então, ó, o açúcar, que durante o período colonial foi o carro-chefe da nossa exportação, foi o carro-chefe que levou o Nordeste a ser a região mais desenvolvida do Brasil durante o período colonial. O açúcar deixa de ter aquela importância que tinha antes. Porque, gente, quando o Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, por volta lá de 1763, por aí, o Marquês de Pombal, ele transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. O Nordeste deixa de ser o centro econômico, porque a produção de açúcar aí já estava em total decadência. E mesmo porque o Marquês de Pombal fez essa transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque já haviam descoberto o ouro na região sudeste, na região de Minas Gerais, e com essa descoberta do ouro, a região sudeste se tornou a região mais desenvolvida e mais rica do Brasil. E o Rio de Janeiro era o porto mais próximo para se escoar o ouro, para levar o ouro até a Europa. Então, por isso que, a partir daí, a riqueza brasileira começa a se concentrar na região sudeste, o que é até hoje. Então, a partir daí desse processo, a região nordeste entra em decadência. E o açúcar nordestino só serve para abastecer o mercado interno, certo? Porque o açúcar nordestino já sofre concorrência com açúcar de toda a região do mundo, inclusive o açúcar de beterraba extraído pelos ingleses. O algodão para a indústria têxtil, indústria de tecidos nacional, após a perda do mercado internacional. O Brasil começou a perder o mercado internacional, principalmente para a produção americana, certo? Para a produção americana e para a produção inglesa lá na Ásia. Cacau, grande número de exportação até a chegada do cacau africano produzido pelos ingleses. Os ingleses produziam cacau, mas não na Inglaterra, lá na África ou na Ásia. E começou a concorrer com o cacau brasileiro, certo? Borracha. Supria o mercado internacional até 1910, quando teve que concorrer com a produção da Ásia em 1920. Olha, gente, essa produção da Ásia em 1920 de borracha foi também produzida pelos ingleses. Os seringais brasileiros eram produtos nativos, os seringais brasileiros eram produtos nativos, mas isso deu uma renda muito grande. Gente, por causa da borracha, o Brasil teve um boom de desenvolvimento de um produto que veio fazer frente ao café, em termos de lucros de exportação para o Brasil. Só que esse boom, esse grande desenvolvimento, essa grande explosão de desenvolvimento da borracha, foram um curto período de tempo, durou mais ou menos aí uns 10 a 15 anos, por aí, mais ou menos isso. Até que, inclusive, nós, lá na região amazônica, é que fornecíamos borracha praticamente para todo mundo. A região norte, principalmente a região amazônica, desenvolveu demais. Foi construída a estrada de ferro-madeira Mamoré, que praticamente rompeu ali a mata amazônica, inclusive exterminando tribos indígenas. Esse fato, inclusive, dessa construção da ferrovia Madeira Mamoré, serviu até de inspiração para uma série de televisão, certo? E muitas pessoas morreram no processo, porque ali simboliza bem o quê? O ápice, o apogeu do desenvolvimento da borracha na região amazônica, o Brasil. Inclusive também o Teatro Nacional de Manaus. Só que, gente, que os ingleses pegaram nossos seringais e começou a produzir lá na Ásia, na região da Malásia, só que uma produção controlada, certo? Uma produção totalmente controlada, uma produção com muito mais eficácia, porque os nossos seringais eram naturais. A Inglaterra não, começou a plantar e produzir, certo? Controlada. E isso, em pouco tempo, esses seringais lá na Ásia começou a produzir mais do que os seringais brasileiros. Aí nossa borracha entrou em decadência, certo? Continuando aqui sobre a borracha, não havia interesse em investir na indústria, pois a classe política brasileira era composta em sua maioria por latifundiário. Ou seja, com o dinheiro do café, com o dinheiro da borracha, não havia interesse em produzir, em criar indústrias, em investir na indústria, porque nesse momento, quem controlava a nossa política eram
agricultores, eram grandes produtores, grandes fazendeiros que queriam só exportar, só exportar. Eles não pensavam no futuro, certo? Mas, em pouco tempo, o Brasil vai se fazer necessário pegar o lucro, principalmente do café, e investir na indústria, principalmente quando o café começar a entrar em decadência. Olha aí, ó, política de valorização do café, convênio de Taubaté. Então, o que foi o convênio de Taubaté? O convênio de Taubaté, na verdade, foi uma reunião de cafeicultores paulistas, em 1906, onde o café estava em processo de declínio de preço, e eles resolveram pressionar o presidente da República a comprar suas sacas de café por um preço elevado, não preço de mercado, e o governo estocasse essas sacas de café, contanto que pagasse os cafeicultores. É lógico que o governo vai fazer isso, porque o governo também era cafeicultor, o presidente era cafeicultor, certo? O principal acordo entre os cafeicultores e o governo é o que a gente chama de convênio de Taubaté, certo? Vamos ler aí. Foi um plano de intervenção estatal, ou seja, do Estado, do governo federal, na cafeicultura brasileira, ocorrido em fevereiro de 1906, durante o governo de Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, gente, foi, que eu posso dizer assim, o terceiro presidente civil. Depois da República da Espada, Rodrigues Alves foi o terceiro presidente civil. Nós tivemos Prudente de Moraes o primeiro, depois Campos Salles e agora Rodrigues Alves. Cujo objetivo era promover a elevação, ou seja, a alta dos preços dos produtos, assim assegurar os lucros dos cafeicultores. Ou seja, o governo teve que comprar o café, mesmo o café lá embaixo. O governo pegava dinheiro público, gente, e pagava os cafeicultores, certo? E muitos desse governo, ao invés de distribuir o café para o povo, não, jogava fora, desperdiçava, queimava, para que faltasse café no mercado e o preço subisse. Ó, vocês estão vendo aí, ó, os cafeicultores aqui, ó, sugando dinheiro da União. A União é o quê? O governo federal, certo? O governo federal, ó. Aqui os cafeicultores, ó, bombeando o dinheiro, ó, aqui, ó, caixa, dinheiro, sugando o dinheiro do governo federal para eles, ó, certo? Porque eles eram os sanguessugas, eles sugavam realmente o governo federal, porque o governo federal era controlado por eles, por esses cafeicultores, certo? Então, resumindo, o convênio de Taubaté, na verdade, foi um acordo de valorização do café, onde o presidente da República comprou o café, emprestou dinheiro aos cafeicultores, ou investiu no produto, comprando as sacas, milhões de sacas de café a preço elevado, mesmo o café com preço baixo, o governo compra com preço alto, certo? Para favorecer os cafeicultores. Tudo isso com dinheiro público. E muitas vezes o governo tomava dinheiro emprestado para fazer isso, para não deixar os cafeicultores perder. Bom, aí vocês estão vendo mais ou menos nesse gráfico aí a situação dos principais produtos agrícolas brasileiros entre 1889 e até o fim da República Velha, até 1933. E vocês estão vendo aí que o café vai se destacar, ó. O café vai se destacar. Ó, o café, no início da República, o café representava 67% da exportação brasileira. 67% da exportação brasileira, o café. Ó, e o cacau só 6%, o cacau 1,5%, o mate, o fumo, o algodão, ó, 2,9%. Ó, a borracha foi mais que se aproximou do café, ó, a borracha 11,2%. Isso, gente, no início logo da República, certo? No início da República. E aqui você tem até o final da República Velha, certo? Vocês dão uma olhadinha nesse gráfico, vocês vão ver que o café cai, mas depois, com a ajuda do governo, o café sobe de novo. E a borracha, ó, olha só a borracha chega a 25% das exportações brasileiras em 1898 até 1910, ó, como nós falamos lá, porque a partir de 1910, a partir daí, a Inglaterra começa a produzir lá na Ásia. Então, aos pouquinhos, quando chega em 1920, a borracha brasileira já está em decadência. Olha, em 1920, ó, a borracha brasileira já corresponde ao quê? Só 3%, ó. 3% da produção das exportações brasileiras. E o café continua com valorização total.
Bom, Fundloan. Fundloan, gente, aconteceu também no governo de Campos Salles. Gente, é importante vocês entenderem isso aí. É muito importante vocês entenderem o Fundloan, certo? Olha só, o Fundloan é uma espécie de renegociação da dívida externa brasileira. Só que o governo vai renegociar com a Inglaterra, com os bancos ingleses, e ao mesmo tempo quer pedir mais dinheiro, certo? Então isso foi chamado de Fundloan e aconteceu no governo de Campos Salles. O Brasil teria direito ao empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas, certo? 10 milhões de libras esterlinas. O Brasil teria 3 anos para começar a pagar os juros. Gente, esse dinheiro todo que o Brasil estava pedindo, emprestado, não era só para cuidar do povo, não, para fazer obras, não. Boa parte desse dinheiro era para comprar o café dos cafeicultores, para não deixar os cafeicultores no prejuízo, para investir na cafeicultura, certo? A maior parte desse dinheiro. Então, é uma espécie de renegociação da dívida e, ao mesmo tempo, tomar mais dinheiro emprestado. Então, o Brasil tomou 10 milhões de libras esterlina. A libras esterlina é o dinheiro da Inglaterra, até hoje, é o dinheiro da Inglaterra, certo? Apesar de a Inglaterra já saiu da União Europeia, mas mesmo quando a Inglaterra usava o euro, ainda também usava a libra esterlina. O governo teria 3 anos para começar a pagar os juros. O governo começaria a amortizar a dívida, ou seja, pagar os juros, a partir de 1898. Então, aliás, 3 anos depois, para começar a pagar os juros. Então, durante 3 anos o governo não pagava os juros, só depois do terceiro ano. O pagamento da dívida teria um prazo de 13 anos para se iniciar, ou seja, se o governo tomou um empréstimo em 1898, o governo ia começar a pagar os juros só em 1901, 3 anos depois, pagar os juros. E o Brasil só ia começar a pagar a dívida 13 anos depois, 13 anos depois, ou seja, 13 anos depois de 1898, para se iniciar, e de 63 anos para liquidar. Então vamos repetir. O Fundloan foi uma renegociação da dívida brasileira e ao mesmo tempo pedir mais dinheiro emprestado. O Brasil tomou 10 milhões de libras esterlinas, foi uma negociação com os bancos ingleses, com o governo inglês. O Brasil teria 3 anos para começar a pagar a dívida. O Brasil para começar a pagar os juros da dívida, 3 anos para começar a pagar os juros da dívida. O Brasil teria 13 anos para começar a pagar a dívida, 13 anos para começar a pagar a dívida. Quer dizer, aí com 13 anos o Brasil não pagaria só os juros, pagaria os juros e uma parte da dívida. E teria 63 anos para liquidar toda a dívida brasileira, ok? Para liquidar toda a dívida, certo? Agora, tudo isso tem um preço, gente, tudo isso tem um preço. A Inglaterra não ia emprestar esse dinheiro assim à toa, tinha um preço. E qual era o preço? Aqui do lado, o governo recolheria e queimaria a quantidade de moeda referente ao valor do empréstimo, visando reduzir a quantidade de moedas em circulação e baixar os índices de inflação. Gente, o Brasil, como o dinheiro nosso estava desvalorizado, o Brasil foi obrigado a recolher 10 milhões de libras no dinheiro vigente do Brasil, ou seja, o Brasil recolheria um dinheiro equivalente a 10 milhões de libras e queimaria, porque quanto menos dinheiro circulando, mais o dinheiro era valorizado. Naquela época era a maneira deles acharem, era a maneira ideal para eles, para o dinheiro ser valorizado, queimar o dinheiro em circulação, para haver falta de dinheiro. Que dinheiro é que eles iam queimar? Uma quantidade equivalente a 10 milhões de libras, certo? Bom, é lógico que a partir do governo de Campos Salles, a nossa dívida vai aumentar muito mais, porque depois daí, nossa dívida, nós tomamos mais dinheiro emprestado, outros governantes que chegaram tomaram muito mais dinheiro emprestado, certo? Bom, industrialização, crise da República Velha. Olha só, turma, a Primeira Guerra Mundial começou dentro da República Velha. A Primeira Guerra Mundial começou em 1913. 1913 é dentro da República Velha. Quando a guerra terminou em 1913, ou 1918, certo? Vou repetir.
A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, dentro da República Velha, 1914. A Primeira Guerra termina em 1918, também dentro da República Velha. E quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, muitos países europeus estavam destruídos da guerra, certo? A indústria desses países estava destruída, certo? E o Brasil, então, se viu necessário, se viu obrigado a produzir seus próprios produtos que antes o Brasil ia buscar na Europa, hoje já não pode mais buscar, porque não tinha mais indústria na Europa para produzir esses produtos. A indústria tinha sido destruída por causa da guerra, certo? Então o Brasil começou a produzir os seus próprios produtos, e isso fez com que a industrialização brasileira começasse a se desenvolver, começasse a dar um salto. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo uma crise dentro da República Velha, certo? Por quê? Porque já não tinha mais tantos produtos a ser exportados assim, porque a Europa já não comprava tantos produtos brasileiros. Então começou a haver um clima de desentendimento entre as próprias oligarquias que compunham a República Velha. Então, a industrialização, crise da República Velha, certo? Com o advento, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a industrialização brasileira começa a ser obrigada a produzir os seus produtos, certo? A Europa já não compra mais os produtos agrícolas do Brasil, não em tanta quantidade assim. A crise, então, começa a entrar de vez na República Oligárquica. Começa a haver desavença dentro das próprias oligarquias que controlavam o governo, certo? Dificuldade de importações de produtos, é o que eu falei. A Europa já não comprava tantos produtos assim, porque a Europa estava praticamente falida. O único mercado do Brasil era os Estados Unidos, mas era pouco. Apesar dos Estados Unidos comprar muito, era pouco, não era suficiente. E o surto de industrialização, ou seja, é a partir daí, certo, dentro da República Velha, a partir da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, que nossa indústria vai começar a caminhar realmente, caminhar com suas próprias pernas. E também é a partir daí que muito dinheiro que antes era investido no café passa a ser investido na indústria, certo? Na indústria, porque naquele momento era mais viável investir no café ou na indústria do que no café, porque se investisse tanto no café não tinha mais a quem vender tanto esses produtos. Então é a partir daí que a indústria começa a crescer. Com a indústria crescendo, lógico que vai crescer a população urbana e vai crescer o número de operários, que são os trabalhadores urbanos. E o crescimento do número de operários vai começar, os operários vão começar a lutar, certo? Para consolidar a sua posição na sociedade brasileira. Então vamos ver aí, movimento operário. Movimento operário, longas jornadas de trabalho, péssimas condições de trabalho, salários pequenos, moradias precárias, imigrantes, surgimento dos sindicatos, greve de 1917, fundação do PCB. Vamos falar de cada um deles. Longas jornadas de trabalho. Bom, nós estamos falando aí dentro da República Velha, no início da República, certo? Lá 1912, 1915, 1914, 1916, até 1918, quando termina a Primeira Guerra, certo? Aliás, quando a Europa estava em guerra, antes de terminar, quando a Europa estava em guerra, o Brasil já teve que produzir os seus próprios, a maior parte dos seus produtos, porque a Europa em guerra não tinha tempo para exportar produtos para o Brasil. Bom, o Brasil então, com esse surto de industrialização, o Brasil começa a copiar as mesmas coisas que os industriais ingleses da época da Revolução Industrial faziam. Obrigar os trabalhadores a trabalhar em torno de 15 horas a 18 horas por dia, com salários irrisórios, certo? E não existia leis que amparavam esses trabalhadores, certo? Então tudo isso vai levar ao surgimento desses movimentos operários. Péssimas condições de trabalho. Todos os trabalhadores, desde a época da Revolução Industrial, o ambiente de trabalho era insalubre, não era
propício à saúde, pelo contrário, era um ambiente onde as pessoas adoeciam com facilidade, o ambiente das fábricas, assim como o ambiente das suas residências, certo? Eram ambientes insalubres. Tudo isso também vai contribuir para o movimento operário, porque eles, no seu processo de protestos, de reivindicações, isso vai estar incluído. A diminuição da jornada de trabalho e a melhora no ambiente de trabalho. Moradias, salários pequenos, nós já falamos sobre isso, os salários eram irrisórios, insignificantes, certo? Insignificante. E vocês lembram que na República, na Revolução Industrial, na primeira, os homens já ganhavam míseros salários, salários ínfimos, e as mulheres e as crianças que também trabalhavam, ganhavam salários menores ainda do que dos homens adultos, certo? Aqui no Brasil não vai ser diferente, não vai ser diferente. Só que nesse contexto que está acontecendo essa industrialização aqui no Brasil, a Europa já tinha acontecido movimento de reivindicação, de protesto, de sindicatos, e fez com que esse movimento dos trabalhadores europeus, com as ideias socialistas de Karl Marx, Friedrich Engels, os trabalhadores europeus vão se organizar lá e se valorizar. Aqui no Brasil não, essas ideias ainda vão chegar aqui, certo? Os trabalhadores brasileiros ainda estão engateando. Moradia precária, como eu já falei, moradia era insalubres, em casas totalmente sem rede de esgoto, sem água encanada, banheiros coletivos para várias casas ao mesmo tempo, a situação não era boa. Imigrantes, a maior parte dos trabalhadores das fábricas eram imigrantes, e esses imigrantes são eles que vão trazer essas ideias socialistas para cá, são esses imigrantes que vão trazer essas ideias socialistas, ideias anarquistas, socialistas, sindicalistas, e vão começar a propagar essas ideias no meio dos trabalhadores brasileiros. E são essas ideias, junto com essa situação dos trabalhadores brasileiros, é que vão surgir os movimentos operários. E o surgimento dos sindicatos, que começou a acontecer com a chegada dos imigrantes, porque eles já tinham isso lá na Europa. Os sindicatos baseados nas ideias anarquistas, nas ideias socialistas, certo? O anarquismo é aquela ideia onde o Estado não precisa de governante, o povo não precisa de governante para dar ordens, o povo mesmo se autogoverna, certo? O socialista é aquele sistema onde diz que o povo tem que estar no poder, tem que haver uma distribuição de renda igual. O socialismo é contra a desigualdade social, com o povo no poder, certo? O comunismo é um pouco mais à frente, o comunismo é um pouco mais ideal, é uma linha tênue que separa o socialismo com o comunismo, certo? É uma linha bem tênue. Greve de 1917. A greve de 1917, gente, foi a primeira greve geral do Brasil. Existiam greves antes, mas essa de 1917 foi a greve geral, uma greve que atingiu todo o Brasil. Foi a primeira greve nesse sentido. Isso mostrou a força do trabalhador brasileiro. E teve a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Como eu disse, essas ideias socialistas, anarquistas, foi chegada ao Brasil com os imigrantes. E logo, logo foi criado o primeiro Partido Comunista Brasileiro, o PCB, certo? Então, o movimento operário, em junho de 1917, houve a primeira greve geral do Brasil. Os operários queriam o que nessa greve? Eles reivindicavam o quê? Liberdade. Todas as pessoas detidas por motivo de greve, ou seja, porque milhares de pessoas foram presas, certo? Nas greves anteriores, greves locais, certo? Greves localizadas. Então eles pedem que essas pessoas que foram presas fossem libertadas. Direito de associação sindical, sem punições como a demissão. No Brasil, para se sindicalizar, se houvesse um sindicato, todos os trabalhadores seriam demitidos. Os trabalhadores agora, os sindicatos que haviam eram clandestinos. Os sindicatos, agora os trabalhadores pedem o quê? Pedem a formação de sindicato oficial. O governo reconheça os sindicatos como mecanismo de luta dos trabalhadores. Abolição do trabalho de menores de 14 anos, ou seja, o trabalho infantil. Os grevistas também queriam o fim do trabalho infantil. Proibição de menores de 18 anos e mulheres em trabalhos noturnos. Proibição de menores de 18 anos e mulheres em trabalhos noturnos. Ou seja, eles não queriam que as mulheres trabalhassem à noite. Gente, as mulheres eram assediadas
já durante o dia, imagine a noite. E os trabalhos e o salário das mulheres eram menores do que o salário dos homens, certo? Bom, turma, a gente fica por aqui, certo? Aí na próxima aula nós vamos falar da revolta, de algumas revoltas que aconteceu durante a República Velha, ok? Então, por essa aula, já. Valeu, turminha. Tchau, tchau.